É chegada a hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor, e eu gostaria de convidar aqui o nosso querido e amado pastor Edivaldo, que vai trazer o recado do Senhor para os nossos corações nesta noite. Gostaria de convidar o pastor aqui. Nós já vamos estar passando a palavra para o pastor. Glória a Deus. Só os que estão felizes com Jesus esta noite, faz assim com as suas mãos. Amém. Glória a Deus. Queridos, o pastor Edivaldo é o nosso convidado para estar conosco hoje e amanhã. Eu não vou fazer a apresentação dele, eu vou deixar o senhor fazer a sua apresentação, viu, querido? Fica à vontade. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Esse negócio aqui é um pouco alto para mim, né? Acho que eu tenho que usar o de baixo aqui, que ele está certinho. Eu sou grato a Deus pelo privilégio de estar nesta casa sagrada para junto adorar o nome do Senhor. O irmão Carlito, ele fez algo que eu não gosto, falar que eu vim para ficar hoje e amanhã, porque senão amanhã vocês acabam não vindo, mas vocês voltam, tá bom? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor da igreja, viu? E a diretoria, a membresia desta igreja, congregados e visitantes. E eu aproveito para cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estou feliz de estar aqui. Eu tenho o Wesley, não é? Que está morando agora em São João do Manteninha, mas ele estava congregando aqui com os irmãos, e ele é meu primo, e diz ele que é mais bonito do que eu, e eu provei para ele hoje que eu sou mais bonito do que ele, porque eu estou casado já há tempo e ele ainda não conseguiu casar. Então está aí a prova, né, Wesley? O Carlito a gente conheceu em São João também, não é isso? E o irmão dele é casado com a tia minha, que é mãe do Wesley. Pois muito bem, irmãos, está aqui minha esposa Luciana, essa mulher linda demais, e já tem alguns dias que ela me acompanha. Eu conheci ela com 10 anos, eu e ela, nós temos a mesma idade, nascemos em 82, só em meses diferentes, e conheci ela com 10 anos, e eu coloquei no meu coração que eu casaria com ela, e com 16 anos de idade eu pelejei com meu pai para assinar para me casar com ela, que eu queria casar com ela com 16 anos. O meu pai não quis assinar. Tudo bem, quando eu inteirei 18 anos, aí eu casei com ela. Gostei, irmãos. Com 1 ano e 15 dias de casado, eu fui pai. Então fui pai pela primeira vez com 19 anos. Vocês acreditam que eu gostei? Com 1 ano e 15 dias de novo, eu fui pai de novo. Aí com 20 eu já era pai pela segunda vez. Gostei. Com mais 1 ano e 15 dias eu fui pai de novo. Aí com 21 anos de idade eu já era pai 3 vezes. Aí a gente parou por ali, cuidou deles
e casamos todos os três também, tá? Todos os três casados, e agora só está eu e ela para a gente, agora que nós vamos namorar, né? Porque depois que está todo mundo casado, a gente vai viajar, porque com os meninos a coisa era mais difícil. Mas eu louvo a Deus que com 19 anos de idade, eu assumi a primeira congregação para dirigir, do campo que hoje a gente preside, e ali a gente ficou um bom tempo, nessa congregação, no município de Mantena. Depois fui transferido para o setor de Nova Belém, pastoreando o setor de Nova Belém, com a subsede e mais 3 congregações. Depois fui para o município de Ataleia, transferido para o município de Ataleia, pastoreei lá 4 congregações. De lá eu fui transferido para Novo Horizonte para pastorear, do Novo Horizonte, que é o município de Ataleia, eu fui transferido para o município de Água Doce do Norte, Espírito Santo, para pastorear, e de lá eu fui transferido para a sede para assumir a presidência do ministério em 2015. E desde 2015 nós estamos na sede ali trabalhando com os irmãos da sede e presidindo todo o campo. Sou da Assembleia de Deus, da primeira Assembleia de Deus de Itabirinha. O nosso campo, o CNPJ dele é quase da minha idade. Eu nasci em 82 e o nosso CNPJ é de 86. Nós temos 24 congregações espalhadas tanto em Minas Gerais quanto no Espírito Santo, e Deus está nos dando graça de darmos continuidade à obra que já havia sendo feita pelos pastores que já passaram por lá. E eu sei que Deus tem algo na minha e na tua vida nesta noite para falar aos nossos corações. Amém? Hoje, para a gente vir para cá, foi um desafio grande. A gente teve que ir num velório antes de vir para cá. Quando estávamos no velório, recebemos um telefone de uma mãe desesperada com uma criança de 2 anos de idade, que tinha sido levado para o hospital com convulsões. A gente foi até o hospital, oramos com a criança, e quando a gente orou, o médico chegou já com tudo organizado para fazer a transferência para o governador Valadares, e a informação que a gente tem que foi levado para o UTI, né? Então, vocês oram para esta criança de 2 anos de idade e para esta mãe que está chorando. Pois muito bem, irmãos, eu sou pastor de igreja e gosto de respeitar o horário, correto? E foi me dado um tempo suficiente aqui, e eu quero prometer a vocês que antes da meia-noite eu devolvo o microfone e tudo certinho, amém? Rapaz, eles estão animados, hein? Glória a Deus. É brincadeira, irmãos, mas se eu devolver o microfone agora é antes da meia-noite, não é certo? Não é, pastor? Deus abençoe a vida do senhor, viu? Em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção na sua vida, no seu ministério. Que esta igreja continue sendo uma igreja próspera e abençoada pelo Eterno que fez os céus e a terra. Pois muito bem, irmãos, Colossenses capítulo de número 4 e o verso de número 13 é onde está o tema dos nossos irmãos, os guerreiros, não é isso? Os varões. Aí eu achei assim que eu ia chegar aqui e ia ver uma ala aqui só dos varões, né?
quando eu vi que eles estão de camisa preta, né? Os varões aqui cantam só os varões ou não? Só os varões? Ainda não? Ah, mas vocês vão fazer isso? Hã? Vai ser lindo demais da conta. Só os varões cantando e as varoas só admirando, os varões adorando o nome do Senhor Jesus. Viu? Glória a Deus. Pois muito bem, está escrito assim. Vocês podem ficar em pé um pouquinho? Glória a Deus. Os meninos aqui que tocaram, cantaram, Deus abençoe vocês, viu? Eu admiro demais isso. Eu não sei cantar, irmãos. Eu não tenho um dom, mas eu tenho doador. E quem tem o doador, na hora que ele quiser, ele dá o dom, amém? E se ele não me der o dom aqui, lá no céu eu vou cantar junto com vocês, numa perfeição melhor do que a de hoje, porque lá será perfeito. Será que eu encontro aqui alguém igual eu que não sabe cantar? Encontro? Encontro alguns aí pingados aí, tá vendo? Mas são poucos. A maioria gosta de adorar ao Senhor com louvores. Não significa que nós não adoramos, nós adoramos resmungando, né, junto com eles, acompanhando assim, às vezes numa voz até mais baixa para não atrapalhar. Eu sou assim, que se eu levantar minha voz, eu atrapalho. Pois muito bem, Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Está escrito assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pai querido, obrigado pela primeira vez estar neste altar para ministrar a sua palavra. Ó Deus, continue abençoando esta igreja e falando aos corações dos teus filhos através da tua santa e poderosa palavra. Continue abençoando a vida do pastor, a vida dos obreiros, presbíteros, diácono, evangelista desta igreja. Pai querido, a vida do irmão Carlito, que nos fez o contato para estar aqui. Continue abençoando a vida dos teus servos, no nome de Jesus. Amém. O tema que vocês escolheram, poderia se sentar, obrigado. O tema que foi escolhido é vencendo desafios e superando a adversidade. Eu quero observar com os irmãos aqui, nesta expressão de Paulo, que posso todas as coisas naquele que me fortalece. A carta aos Filipenses, ela foi escrita estando o apóstolo Paulo em prisão e com possibilidade de não sair da prisão com vida. E mesmo diante desse desafio, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto mostra que a vida cristã, ela não é isenta de dificuldade. Muitos homens e mulheres de Deus enfrentaram lutas, perseguições, perdas, porém com a ajuda do Senhor, eles venceram. E não é diferente de mim, e não é diferente de vocês também. Não é porque você serve ao Senhor que você é isento de passar por alguns desafios nesta vida. Mas assim como o Senhor deu vitória para os apóstolos,
para os profetas, para os patriarcas, Ele é poderoso também para dar vitória para a sua vida e para a sua família. Porém, a Bíblia, ela nos ensina que desafios não são o fim, mas oportunidade para Deus manifestar a sua glória nas nossas vidas. E por isso eu quero observar com os irmãos algumas personagens bíblicas que enfrentaram grandes desafios, mas superou, porque tinha a presença do Deus Todo-Poderoso na vida deles. José, por exemplo, superou a injustiça. O desafio dele, em Gênesis capítulo de número 37, ele foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, traído na condição de apresentar para o pai dele como se ele estivesse morto, mas não mataram, venderam ele como escravo. E sem menos esperar, José vai parar numa vitrine de escravo. Um jovem sonhador, alguém que sonhava com um futuro brilhante, de repente ele depara em uma vitrine de escravo, e de repente passa por ali Potifar, e ele vai olhando, e de repente ele observa e vê que aquele servia para ele, e ele paga pela vida de José, leva para sua casa, mas o Senhor o fez prosperar. De lá ele vai para a prisão, injustamente, mas ele superou todas estas injustiças, porque da prisão ele sai e passa a ser governador do Egito, e através da sabedoria e do Espírito do Senhor na vida dele, preparou o alimento para passar os anos de seca que viria, e muitas pessoas, inclusive a sua própria família, para não morrer de fome, desceu até o Egito em busca de alimento, e lá ele tinha, porque Deus era com ele. Então você também precisa superar as injustiças, você precisa superar as adversidades e entender que assim como Deus foi com José e ele foi mais do que vencedor, Deus é na tua vida também para te fazer mais do que vencedor. Mesmo que o momento que você esteja passando hoje não parece favorável, não é o que você sonhou, não é o que você esperava, mas entenda, Deus faz a roda girar, e no momento certo tudo se cumprirá na tua vida, porque Deus não perdeu a direção, Deus não perdeu o governo, Ele é poderoso para te abençoar. Deus pode transformar injustiça em exaltação. Talvez o que você está passando hoje seja uma injustiça, assim como José estava passando, mas Deus o exaltou no momento certo. Oh, aleluias! Glória seja dada ao Cordeiro, que vive e reina para todos sempre. Davi superou o gigante. Em 1 Samuel capítulo de número 17, ele enfrenta o gigante Golias, que para muito não era nada, ele não conseguia
Mas Deus abençoou de maneira tão grande que ele vence o gigante Golias. E ele sai cantando hinos de vitória. Davi, todas as vezes após ele assumir o trono, todas as vezes que Davi ia enfrentar uma peleja, Davi ele consultava ao Senhor se ele deveria subir para aquela peleja. E um certo dia, em 2 Samuel, no capítulo de número 5 e o verso de número 24, a Bíblia nos conta que mais uma vez os filisteus vêm para enfrentar Davi. E desta vez, pastor, Davi ele sai desesperado e esquece de consultar a Deus. É um perigo você sair sem consultar a Deus. É um perigo você ir sem saber se a resposta de Deus era aquela. E quando Davi entra no vale de Refidim, diz a Bíblia Sagrada que ele escuta gritos. E quando ele levanta os olhos à sua frente, ele vê o exército dos filisteus. Ele olha para o lado direito, da mesma forma, quem vinha nas montanhas, o exército estava fazendo a volta. Ele vira as costas, atrás dele estava o exército, e à sua esquerda, e ele se viu preso no meio. Ele no vale, e o exército todo em volta. Davi fez o que eu e o que você fazia, gritava em desespero, porque tem desafio que foge do teu controle. E Davi começa a gritar em desespero, ele começa a gritar pedindo socorro, e diz a Bíblia Sagrada que Deus deu uma resposta para ele. Como eu queria ouvir o que Davi ouviu. Davi ouviu o Senhor dizendo para ele: fica tranquilo, fique quietinho. Quando você ouvir, tem momento que não é no grito, é no silêncio para ouvir Deus falar. Amasso, e Davi então recebe aquela palavra e fica em silêncio. E o Senhor falou assim: ó, Davi, quando você ouvir ruídos de uma andadura na copa das árvores, sai a peleja, porque eu saí na frente para te dar vitória. Como eu queria estar lá, irmãos, para ouvir o ruído de como se fosse uma pessoa andando na copa das árvores. E Davi ouviu, e Davi saiu e venceu a peleja, porque o Senhor saiu na frente. Aleluia. Então o desafio que você está enfrentando, o Senhor te dará força para superar, e Ele não mudou. Se for preciso de fazer você ouvir um barulho, para você ter a certeza de que Ele está na sua vida para te dar vitória, Ele fará isso para a glória do Deus Todo-Poderoso. Agora imagina a confiança, irmãos. O exército pode ser grande, mas se o Senhor falar assim: ó, se você ouvir
Na hora que você ouvir o barulho de uma andadura na copa da árvore, saia a peleja, porque o Senhor sairá e dará vitória. Só que não foi só esse desafio que trouxe motivação para Davi, ouvindo o barulho. A Bíblia também conta, irmãos, de 4 leprosos que estavam à porta de Samaria, e eles estavam morrendo de fome, porque nem dentro de Samaria tinha comida, ao ponto deles virar um para o outro: até quando nós vamos ficar aqui? Até morrermos? Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer, porque é proibido a gente entrar na cidade, porque somos leprosos. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer, e se nós formos até o arraial de Ciro, morreremos também. Mas morrer esperando a morte aqui, não. Vamos fazer o seguinte: vamos enfrentar esse desafio. Vamos até o arraial do Ciro. Se eles deixarem a gente viver, a gente vive. Se eles nos matar, a gente já ia morrer mesmo. Então vamos arriscar. E diz a Bíblia Sagrada que esses 4 leprosos começam a caminhar rumo ao arraial de Ciro, e eles vêm descendo. Só que era 4 leprosos descendo, mas o nosso Deus fez o arraial do Sírio entender que era um exército de carros e cavalos que vinham. E eles viram para o outro assim: Israel, Samaria alugou contra nós um grande exército e vamos fugir. E eles deram linha na pipa, e os 4 leprosos chegou, e a comida prontinha e tudo certinho. E quando eles estão ali com uma barriga cheia, já eles... Hoje é dia de boas novas, e nós calados. Se nós não anunciarmos agora, algum mal pode nos sobrevir. Por isso vamos e anunciamos a casa do rei. Eles acabaram de receber e entenderam que eles precisavam fazer imediatamente algo, que assim como eles estavam morrendo, outros também estavam morrendo. Então eles tinham que anunciar. Então o desafio vem para nos fazer mais do que vencedores. Jó superou perdas e sofrimento. Perde seus bens, perde seus filhos e perde a sua própria saúde. Mas Deus o restaurou, porque ele superou toda essa adversidade, superou todo este sofrimento. E isso nos mostra que quem permanece fiel verá a restauração vindo de Deus. Então, seja o que você estiver enfrentando, creia, confia somente, inteiramente no Senhor, que Ele é poderoso para abençoar a sua vida. Daniel superou perseguição. O desafio de Daniel, porque ele está num lugar que proibiu ele orar a Deus. Ele está na Babilônia, mas ele não esquecia Jerusalém. O engraçado, pastor, que no capítulo 17 de 2 Reis, Deus manda leões
sair da cidade, sair da relva e entrar na cidade para devorar uns que estavam morando em Samaria, mas não temia a Deus. Então Deus usou leões para tratar com o povo. Só que o mesmo Deus que usa leão para tratar com o povo, Ele fecha a boca de leão também para guardar o servo. Então Daniel está na Babilônia, orando a Deus, e é proibido, é lançado ele numa cova, mas Deus o guardou. Isto nos mostra que quem permanece firme com Deus é guardado por Ele. Permanece firme e Ele guarda a tua casa. Permanece firme e Ele guarda os seus. Então supera, seja o que você está enfrentando, varões, supera, porque Deus é poderoso para dar vitória à sua casa e à sua família. O apóstolo Paulo, ele superou perseguições. O apóstolo Paulo, o desafio dele foi de enfrentar prisões, açoites e perseguições. Mas mesmo sofrendo, ele continuou pregando o Evangelho. É o maior escritor do Novo Testamento. Prisão não impediu ele. Prisão não impediu ele. Antes dele converter, ele carregava uma carta que dava legalidade para ele, para perseguir os cristãos. Ele achava que aquela carta que ele carregava tinha autoridade, não sabendo ele que as cartas de autoridade mesmo ainda estavam dentro dele, porque ele converte a Cristo e aí ele começa a escrever cartas realmente de autoridade. Cartas que mudou vidas do passado, ainda continuam mudando vida até hoje. Então a carta de autoridade não era que ele carregava na mão, que dava autoridade a ele para bater nos crentes, para fechar a igreja. Ele pensava que essas cartas eram de autoridade, mas as cartas de autoridade ainda estavam dentro dele, só foi revelado quando converteu ao Evangelho. Quem é que lê as cartas de Paulo? Ela te transforma. Aleluia. Elas nos mostram o caminho de encontrarmos com Cristo. Então nada pode parar quem tem um chamado de Deus. Varão que quer por qualquer motivo, não quer mais, não vou fazer mais, vou aqui, pastor, está aqui meu cargo, não dá mais. Ei, quem tem chamado, irmãos, ele supera os desafios, ele vence as adversidades e Deus garante vitória na vida dele e na vida dela. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para uma audiência. 2 Timóteo capítulo 4, do verso 16. E quando ele estava para ser julgado, quem aqui já foi em julgamento? Pois é. Tem aquelas cadeirinhas
que fica a família que está ali dando apoio. No verso 16, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Um homem que abriu várias igrejas. Na audiência, deixa eu procurar um presbítero que me auxiliava. Não, o presbítero não veio. O presbítero não veio. Ah, não, mas aí os diáconos, cadê? Ninguém me assistiu. Ninguém estava comigo. Deixa eu procurar aquelas irmãzinhas que acompanhavam o meu ministério. Também não vi. Era para desistir, né? Cadê as ovelhas? Para apoiar. Oh, Paulo, você pode até ser condenado, mas aqui, ó, eu estou aqui contigo, viu? Mas olha o verso 17. Mas o Senhor me assistiu. Pronto, está resolvido. As irmãs de oração não estavam. Os varões não estavam. O presbitério sumiu. O diaconato, cadê? Ninguém. Mas o Senhor me assistiu. E me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, a todos os gentios eu ouvisse, e foi libertado da boca do leão. Olha, humanamente não tinha ninguém, mas o Senhor me assistiu. E tem uma tradução que fala assim: e me fortaleceu. Você tem aí, meu jovem? Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. A palavra fortaleceu, na expressão aqui, que aqui está dizendo, esteve ao meu lado e me deu força. A palavra fortaleceu é indo. Indo quer dizer que é aquele que está do lado enviando energia ou centelha. Ninguém fisicamente estava lá, mas o Senhor estava do lado dizendo: vai, Paulo. Vai, Paulo, eu te dou força, você vai vencer. Vai, Paulo. Vai, Paulo, você vai vencer. Alguém encontrou a expressão? Fortaleceu? Isso, olha lá. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Fortaleceu aqui é indo. Aquele que está do lado enviando energia positiva. Vai, pastor. Vai, pastor, não desiste não. Vai, varões, não desiste não. Ninguém está, mas eu estou para lhe dar vitória. Aleluia. E Paulo desistiu? Não preciso de alguém que está me aplaudindo para ir. Eu tendo a presença do Deus que vence os céus e a terra, é o suficiente para me vencer as adversidades diárias. Nós estamos vivendo, irmãos. Para mim que pastorei desde 19 anos, faço agora 44,
pode te atender? É Deus querendo ter um particular. Hoje é só nós dois. Aleluia. Então Paulo enfrentou isso sozinho. E ele desistiu? Não, ele continuou pregando, porque o Senhor o fortaleceu. Mesmo em sofrimento, continua pregando, anunciando e falando que Jesus Cristo salva. Nada pode parar quem tem um chamado verdadeiro na sua vida. Todos estes servos de Deus enfrentaram grandes desafios, mas nenhum deles lutou sozinho. Deus estava com ele. Quer vencer? Não lute sozinho. Quer vencer? Tenha Deus na sua vida, tenha Deus na sua casa, tenha Deus na sua família, e a tua vitória, ela será do tamanho que você veja ela. E eu vou concluir perguntando: qual é a sua visão para a vitória que você precisa? Vocês colocam sobre os vossos pés? Seu desafio pode ser grande, a luta pode ser difícil, mas Deus é maior do que qualquer adversidade. Pois muito bem, quem lembra que eu falei que a sua vitória, ela será da maneira e do tamanho que você vê? Quem lembra? Vocês estão lembrados? Então fecho a minha Bíblia para lhe mostrar. Vocês lembram quando Elias falou para Eliseu: você me pede o que queres antes que eu esteja tomado de ti? Quem lembra o que Eliseu pediu? Porção dobrada. Elias fala assim: olha, dura coisa me pediste, mas se você ver, quando eu subir, isso acontecerá. Entende que a sua vitória é o nível que você enxerga? Tem gente que não sai da base, pastor, porque não enxerga um tijolo acima da base. A maia sua. Então olha, o milagre acontecer na tua vida, para você receber o que você pediu, você tem que vigiar, você tem que ver. Se você me ver subindo, então o milagre chega. Agora você fica aqui, que eu vou até o Jordão. Não, senhor, eu vou também. Fica aqui, que eu vou até a gente. Não, senhor, eu vou também. Sabe por quê? Porque ele queria ver o momento que Elias fosse tomado dele. Porque a bênção dele só seria concreta se ele fez. Então a sua vitória é de acordo com a sua visão. Quem lembra dos 12 espias que foram ver a terra? Todos os 12 viram. 10 volta com medo, e pondo medo no coração dos outros. A terra lá tem um gigante. Ó, a terra é boa, mas lá tem gigante, lá tem um homem grande, igual os ali, sentou do lado do avião, aqui lá. Daqui, os homens grandes. Ó, lá tem gigante. O filho do menino aqui, ó lá. Lá tem gigante. Não vale a pena nem lutar. Isso foi a visão de 10, porque a visão de 10 viram os gigantes, viram os problemas. Mais 2, realmente, lá tem gigante, mas eles não aguentam o sopro do nosso Senhor. Não,
antes tem lá mesmo. Mas quem nos trouxe até aqui, quem nos deu vitória até aqui, não vai deixar esse gigante dominar, não. Basta um sopro dele, o gigante cai por terra. Então você quer dizer com isso? Vamos lutar pelaquilo que Deus prometeu. Vamos batalhar por aquilo que o Senhor tem falado que nos daria. Ele não falhará. Ele garantirá vitória para a tua casa e para a tua família. Então acredita no teu sonho. Acredita e sonha mesmo. Olha a tua vitória e o tamanho que você está tendo será a bênção para a tua casa, a bênção para a tua família. Pastor, mas se o senhor estivesse no meu lugar, a visão do senhor não seria muito longa. A visão do senhor seria igual a visão de Agar, que não estava vendo o poço na frente dela por causa dos problemas. Ei, mas o Senhor ainda tem anjo, viu? O Senhor ainda tem anjo para mandar você levantar a cabeça e ver o milagre à sua frente. Eterno Deus e glorioso Pai, eu oro por teus filhos para que o Senhor continue abençoando o ministério desta igreja, o pastor da igreja, a vida deste povo. Eu entrego aos teus cuidados, Senhor, e a bênção do Deus eterno seja a vida sobre cada um agora, Senhor, trazendo cura, trazendo libertação. Eu oro pelos anjos, eu oro pelos arroba, eu oro pelos homens, ó Deus da minha alma, abençoe meus filhos e dá-lhes vitória no nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Bora sentar, a bênção do Senhor. Aleluia. Que bênção, glória a Deus. O evento segue amanhã, que é o encerramento da festividade aqui, do aniversário dos varões do grupo Homens de Honra. Aí o pastor vai estar continuando a pregar, o pastor Edivaldo. E amanhã a gente vai estar recebendo vários varões aqui de Patilha. O pessoal da terceira igreja vai vir, terceira igreja daqui, terceira igreja presbiteriana e outros mais vão estar conosco aqui e vai ser uma bênção, amém? Ah, mas é só para os homens amanhã? Não, é para toda a igreja. Todos devem vir, não falte, amém? Vai ser um culto incrível mesmo, assim, na presença do Senhor, de forma extraordinária. Ficou claro para a gente vive a palavra, sabe, né, da palavra do Senhor, que a gente supera desafios, obstáculos, e a gente segue adiante, é no Senhor, é no Senhor, é no Senhor, é na força do Senhor, é na direção dele, é com as boas mãos dele ao nosso favor, é ele operando das formas mais diversas conforme o santo querer dele. Mas uma coisa a gente tem certeza, nós chegamos até aqui com a bênção dele, até aqui ele nos ajudou, e a gente vai chegar até a eternidade com a condução dele. Aleluia, amém. Olha, então já foi falado, amanhã às 19h30 o culto, chega mais cedo, convide mais pessoas para estarem aqui em nome de Jesus, tá bom? Quer convidar aqui o cantor Grimaldo? Por favor, encerra aqui comigo para nós, né? Ele cantou um hino só, né? Cantar pelo menos mais um para a gente encerrar em nome de Jesus e agradecer demais vocês que vieram, né? Que bênção, amém? Salvaram muito com a gente, é corpo, né? Nós fazemos parte do mesmo corpo, nosso propósito é o mesmo, nosso Senhor é o único, nós caminhamos na mesma direção para a glória de Deus. Então, cooperar com a obra do Senhor é cooperar com o Senhor, em nome de Jesus, amém? Coloque-se de pé. Hoje estamos visitando aqui a Creuza e a Jéssica. Eu já as tenho convidado, né? A Creuza há muito tempo, a Jéssica também. Aí hoje eu fiquei até surpreso. Deus abençoe por terem vindo, tá bom? Agora já aprenderam o caminho, então está sabendo que vai voltar de novo. Amanhã que questão quarta-feira é o culto de mulheres.
Gente, vai ser maravilhoso esse culto, quarta-feira, às 19h30 aqui na igreja. Todas as mulheres, as mulheres da igreja que são multiplicadoras, né? Uma vai trazer 2, outra vai trazer 3, e vai ser maravilhoso para a glória de Deus. Quarta-feira, abra sua mão na sua frente, por gentileza. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor fez maravilhas nesta noite. Através dos louvores que o Senhor nos deu a honra, o privilégio de te louvar, bendizer, exaltar ao Senhor com o nosso coração e o nosso ser. E a palavra que o Senhor falou poderosamente também ao nosso coração nesta noite. A gente está muito, Senhor, muito feliz por tudo quanto o Senhor fez. E o privilégio de te adorar. Agora vamos retornar para os nossos lares, para a glória do Senhor, e pedimos a tua bênção o tempo todo sobre a nossa vida, sobre todo o nosso ser, para a glória do Senhor. O cantor vai louvar o Senhor e aí você vai receber a bênção apostólica. Bora sentar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Igreja, isso pé, gente. Pode cantar. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas.
Amém? Convido a todos a estarem aqui para a glória de Deus. Abra sua mão mais para frente, por gentileza. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as duas consolações do Espírito Santo de Deus, permaneça sobre a igreja do Senhor eternamente. Todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Cumprimente uns aos outros, vamos na bênção do Senhor.